A última coisa que deve ser feita com o indígena é pôr ele, é prender ele. Por causa de toda a questão espiritual, espiritual, identificação dele com a terra. Quando você tira o indígena da sua terra, você quebra a sua relação com o mundo espiritual dele. A questão da identificação do preso indígena, ela é um tema totalmente negligenciado no Brasil. Nós não sabemos quantos presos indígenas nós temos, nós não sabemos onde eles estão e quais crimes eles cometeram. Um índio que está acostumado de mato, de estar livre, de ser mantido num espaço pequeno, comendo uma comida que ele não está acostumado a comer, é um problema. O Código Penal atual, de 1940, é completamente omisso no que diz respeito à questão indígena. E essa omissão não é por esquecimento. Essa omissão foi fruto de uma opção da comissão do Código Penal naquela época. E outra coisa é o que acontece com a criminalização do movimento social. Você tira o líder, o resto fica com medo. Que se eu faço a mesma coisa vai acontecer comigo. Eu acho que a prisão no movimento social é um instrumento de medo, de criar medo no grupo. E a opção por não fazer expressa referência ao indígena foi uma opção para que, no estrangeiro, não se imaginasse que o Brasil era um país infestado de gentios. Estou falando entre aspas. Se o índio é um índio completamente isolado, ele é considerado inimputável. Se ele sabe ler, se ele sabe escrever, se ele sabe falar, se ele qualquer dessas situações fazia com que ele fosse considerado imputável. E aí não tinha nenhum critério que o diferenciasse no tratamento jurídico penal. Não é um cocá, não é uma roupa assim, que tem muitos que dizem assim, vista esse cocá, bota esse cocá na cabeça, só sai, o índio só é aquele que tiver a cara pintada, não. O que identifica a gente é a gente mesmo, mas tem muitos que têm vergonha. Assim como eu não deixo de ser brasileiro se eu vou a Roma, a Paris, ainda que eu more nos Estados Unidos e tome Coca-Cola, o índio não deixa de ser índio porque está em São Paulo, sabe ler e escrever e tem título de eleitor. É a mesma situação do que os negros. São 500 anos de opressão e que você tem que fazer trabalho com o povo para que eles assumem a sua natureza e têm orgulho de ser índio. Porque eles foram pisados tantos anos que não é fácil dizer sou indígena. Tem alguns que não querem ser identificados como indígena. Então, é estabelecer o critério que hoje tem na Convenção 169 da OIT, da autoidentificação com respaldo comunitário, estabelecer isso no Código Penal como critério, reconhecer esse critério e, além disso, ter um mecanismo que possibilite que esse critério seja eficaz, que é perguntar desde o primeiro momento na delegacia de polícia, no primeiro momento em que há um envolvimento desse indígena com uma questão criminal, perguntar se ele é indígena. Se nós, no cenário atual, somarmos o Estatuto do Índio com a Convenção 169 da OIT, nós vamos ter 3 direitos, basicamente, dentro daquilo que nós estamos cuidando aqui. Cumprimento da pena em regime de semiliberdade, o direito a usar dos seus próprios métodos para resolver os seus mecanismos internos, justiça própria, e o direito de autoidentificação. A autoidentificação como critério de identificação de quem é indígena. O Código Penal, o projeto 236, o projeto de lei do Senado,
traz mais um direito, que é exatamente o direito de que ele não seja tratado como imputável ou inimputável, mas que estabeleça um outro critério. Qual critério? O critério que não é exatamente o critério do erro de proibição, embora possa parecer, é o critério de uma exclusão da culpabilidade quando a conduta do indígena tiver de acordo com os valores do seu povo. Esses 4 pontos vieram no projeto. Um ponto novo e 3 que é a consolidação do que tinha na Convenção 169, o que tinha no Estatuto do Índio. Isso ficou bem colocado. Só que essa redação original, que foi aprovada pela comissão de juristas e foi aprovada, pelo que se tem notícia, à unanimidade, sem qualquer divergência, esse texto foi completamente desnaturado pelo relatório, pelas emendas apresentadas pelo senador Pedro Taques. Se o Brasil é um país multicultural, é uma negação da cultura do outro. O raciocínio é, se a Constituição garante e valoriza o direito dos povos indígenas de terem a sua cultura, os seus valores, de agirem conforme a sua cultura e os seus valores, como que quando esses valores e essa cultura estiverem em choque com a cultura da sociedade não índia e o índio praticar uma conduta considerada criminosa pela sociedade não indígena, mas que esteja de acordo com essa escala de valores, essa conduta não pode ser considerada criminosa. O fato que ele tira os poucos direitos que ele tem, primeiro é uma vitória, seria uma vitória para o agronegócio, que aí elas vão ficar indo para frente para mais vitórias, mas também ele fragiliza muito a situação do indígena. Se eu não respeito, se eu tiro a ideia da autodeterminação, se eu não identifico como índio, então pouca possibilidade eu posso ter de um julgamento diferente eu perco.